Você tem dúvidas sobre quais ações comprar? Fica um pouco perdido na hora de avaliar a situação financeira de uma empresa? Ou ainda, desconhece os termos como EBITDA? Então você acabou de encontrar o vídeo certo. Eu vou te mostrar uma maneira simples de iniciar a análise de uma empresa que vai te dar mais segurança na hora de você investir. Solta a vinheta aí. Seja bem-vindo ao Investimentei. Se você não me conhece, eu me chamo Saulo Aguiar. Esse vídeo é muito importante porque muitos investidores não sabem quais dados analisar antes de comprar ações de uma determinada empresa. Muitas vezes têm dificuldade até de saber onde encontrar essas informações. Durante um bom tempo, pelo menos eu passei por isso. Então, a minha intenção aqui é que você não precise passar por esse perrengue que eu e vários outros investidores passam sem saber o que e como avaliar uma empresa antes de comprar suas ações. Eu vou procurar passar as informações aqui de maneira bastante didática e passo a passo, que geralmente a gente só encontra em cursos pagos. Então eu peço a sua colaboração para se inscrever aqui no canal, que dessa forma você me ajuda a fazer mais vídeos como esse. Então chega de enrolar e bora para o conteúdo. As informações que eu vou passar aqui são um primeiro filtro de uma análise fundamentalista, mas elas não excluem de forma alguma todas as outras informações que você deve analisar também antes de tomar a decisão de comprar ações de uma empresa. Além disso, você deve também atender os seus parâmetros de acordo com a sua forma de investir. Mas se você é iniciante e ainda não determinou esse seu perfil de investidor, não tem problema nenhum. As informações que eu vou te passar aqui nesse vídeo já são uma grande ajuda. É aquela luz no meio da escuridão. Com o tempo, eu vou fazendo outros vídeos complementares a esse. Você pode, inclusive, deixar sua sugestão aqui nos comentários para mim. Bom, para começar, sempre olhe as informações históricas da empresa. Olhar os resultados do último trimestre não quer dizer nada. Muito pelo contrário, pode ser alguma informação não recorrente e causar uma má interpretação. Bom, dito isso, precisamos de um site que nos forneça as informações históricas. Eu acredito que existam vários por aí. O site da B3 e o próprio site de RI, Relação com Investidores da empresa, são os mais confiáveis. Mas é extremamente trabalhoso você pegar resultado por resultado, anotar em um local para poder fazer um comparativo histórico. A pessoa acaba desistindo de fazer análise com o tempo. Se você conseguir fazer, excelente. Mas existem dois sites que eu gosto de usar, que é o Status Invest e o Fundamentei. Eles são gratuitos. Existem opções também pagas, como o Economática, aí vai de você querer pagar para usar o site ou não. Então segura essas informações do site aí e vamos seguir. Agora eu só vou te falar quais são as informações que eu uso nesse filtro inicial. Daqui a pouco eu vou te mostrar o motivo de cada uma delas. Então quais são? Receita líquida, EBITDA, lucro líquido, dívida bruta e FCO. Essa ordem não é de relevância. Daqui a pouco você vai entender também o porquê disso. Então vamos lá para a tela do computador. Eu gosto de começar a análise no site Fundamentei, porque ele me fornece as informações de maneira resumida, sem aquela confusão de números. Então é só você ir no Google, digitar Fundamentei, e você vai cair na página principal. Para você acessar os dados, eu acho que você precisa fazer um cadastro bem rápido, e aí você já tem acesso às informações. Aí você vem aqui e busca o ativo que você precisa, nesse retângulo aqui em cima. Eu vou utilizar a VEG como exemplo, porque os dados deles são muito bons, vai facilitar a interpretação das informações que eu vou passar para vocês. Mas não é uma recomendação de compra, beleza? É só para ilustrar aqui. Bom, então no site aqui tem várias informações, eu vou passar direto que não é o foco do vídeo, né? Então vamos chegar até aqui embaixo e aqui a gente encontra as informações que precisamos. Lembra a ordem que eu falei, receita, lucro, EBITDA, etc.? Ela é justamente porque é na ordem que aparece aqui no site e que geralmente aparece nos resultados também, tá ok? Receita líquida, EBITDA, lucro, dívida e o FCO. Eu não vou dar uma aula aqui de cada um desses parâmetros, senão o vídeo fica muito extenso. Vai ser uma explicação rápida, mas ainda assim vai dar para entender o que significam e o motivo da escolha de cada um deles. Observe aqui do lado que tem o ano indicado e aqui na última linha tem 6 meses de 2020. Tá? Só que se você passar o mouse aqui, você vê o acumulado dos últimos 12 meses. O que significa isso? São os primeiros 6 meses de 2020, mais os últimos 6 meses do ano anterior, 2019, totalizando os últimos 12 meses. Então, assim que sair o próximo resultado, que seria o terceiro trimestre de 2020,
ele vai atualizar aqui e vai ficar 9/20, que são os primeiros 9 meses, né, de 2020, mais o último trimestre de 2019. Então vamos para o primeiro item do nosso filtro, que é a receita líquida. É o que a empresa recebeu da venda dos seus produtos ou serviços com alguns abatimentos. Então é interessante olhar se esse valor vem aumentando com o tempo, que pode indicar que a empresa está vendendo mais, ganhando espaço no mercado, ou ainda recebendo mais por suas vendas. Então a gente pode ver aqui, ó, que desde 2016 vem aumentando. Eu me esqueci de falar que esses valores aqui estão em reais e na escala de milhões. Então 9 aqui significa 9 bilhões, tá? Então 9,3 bilhões, 9,5, 11, 13, 14. Vem aumentando, como a gente pode ver. Só vou fazer um adendo aqui. A gente precisa avaliar essas informações todas em um conjunto. Olhar uma só separadamente pode ser uma armadilha. Então o próximo é o EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou traduzido para o português, LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É chamado também de lucro operacional, e como o nome já diz, nos mostra o lucro das operações da empresa, sem considerar juros de dívidas, depreciação dos ativos, por exemplo. Então, é interessante observar se esse indicador aumentou com o passar dos anos. Então a gente pode observar aqui, ó, 1,4 bilhão, 1,46, 1,8, né? Também foi aumentando com o passar do tempo. O próximo é o lucro líquido. Esse é o mais importante, na minha opinião. Aqui você vê se a empresa teve lucro ou prejuízo após considerar tudo, inclusive juros pagos por dívidas, depreciação e amortização. Geralmente, se teve algum prejuízo, já é um sinal bastante ruim. Aqui entra aquela questão que eu tinha falado anteriormente sobre o perfil e a estratégia de cada investidor, né? Aí cabe a você decidir se investe em empresas que dão prejuízo ou não. Me fala aí nos comentários se você investe em empresas assim. E como o EBITDA e a receita líquida, é interessante observar se o lucro líquido cresceu com o tempo. É um sinal de que a operação da empresa está mais lucrativa, que ela vem evoluindo. No nosso exemplo, podemos ver que a WEG atende esse requisito de aumento de lucro líquido também. Por isso que eu disse que eu ia usar ela como exemplo. Aqui, ó. Vamos para a dívida. Essa que aparece aqui no site é a dívida bruta, ou seja, sem considerar o caixa da empresa. Esse ponto é interessante observar se ela vem diminuindo com o tempo. Porém, em alguns casos, pode ser que a dívida cresça muito rapidamente em determinados anos. Aí a gente precisa procurar saber se foi algum fato não recorrente, beleza? Isso pode estar relacionado a alguma aquisição que a empresa tenha feito. Olha esse exemplo que eu separei aqui da Cogna. A gente observa que a dívida aumentou muito nesse ano aqui, ó, de 2019 e 2018, e junto com a dívida aumentando, a gente teve uma queda expressiva no caixa. Tá? Isso aí foi decorrente de uma aquisição que a Cogna fez. Então é um fato não recorrente. A gente precisa, como eu falei, procurar o motivo de ter acontecido isso aí. Então, para resumir, se a dívida vem aumentando durante vários anos, pode ser um sinal de que a empresa está enrolada. Mas é preciso procurar saber qual é a razão disso. Existem empresas, por exemplo, que vivem alavancadas, né, endividadas. Aí são setores específicos. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Para encerrar, vamos ver aqui o FCO, Fluxo de Caixa Operacional. Ele nos mostra um saldo do caixa da empresa, ou seja, quanto entrou e quanto saiu. Então, se ele for negativo, é um sinal de que a empresa gastou mais do que recebeu naquele período. E se isso acontece de maneira recorrente ao longo dos anos, pode ser perigoso. A gente pode ver aqui que a WEG teve momentos em que o fluxo de caixa foi menor em uns anos do que o outro, como por exemplo aqui. Mas isso é normal, a empresa está fazendo investimentos, né? Às vezes precisa gastar um pouco mais, não significa que é algo negativo, porque o saldo, você pode observar que ele sempre foi positivo, ele nunca foi negativo. Então a empresa sempre gastou menos do que recebeu em relação à caixa, e isso é muito bom. Volta aqui para mim. Bem, não são todas as empresas que têm dados assim tão bons como a WEG. E como eu disse no início do vídeo, não use apenas essas informações para tomar a sua decisão com relação aos seus investimentos. Você tem que observar outras informações também de acordo com o seu perfil. Pessoas que fazem trade, por exemplo, nem utilizam informações fundamentalistas. A maioria delas utiliza apenas informação gráfica. Com as informações que eu te passei aqui, você já consegue, pelo menos, fazer uma análise superficial
sobre a situação financeira de uma empresa que você tem intenção em investir e anteriormente você estava meio perdido, sem saber se era uma boa ou não. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras pessoas para que elas possam assisti-lo também. E curte o vídeo, que assim ele fica salvo e você pode consultá-lo quando precisar. Além disso, segue a gente lá no Instagram, @investimentei, que eu posto conteúdo todo dia. Então, muito obrigado, até a próxima e um abraço. Valeu!